E a co-host que vem fazer pergunta é do Terra, é Luciana Piotto. Bom dia. A Lei 10.639 foi um marco nas relações étnico-raciais na educação, mas, ainda assim, a desigualdade racial é muito evidente nas escolas, na jornada do aluno. A gente tem dados organizados pelo Todos pela Educação que mostram que 75% dos declarados brancos concluíram o ensino médio até os 19 anos, e esse número cai para 58% para os declarados negros. Eu gostaria de saber se vocês conhecem essa lei e o que pretendem fazer para torná-la efetiva. Começando com Pablo Marçal. Bom dia a todos, bom dia, meninas. Em primeiro lugar, essa lei, eu acho que você me fez essa pergunta em outro lugar, foi você que fez essa pergunta? Não, estou te conhecendo hoje, candidato. Prazer, então. Prazer. Em outro lugar, na sabatina de professores, a gente já discutiu isso, algumas escolas estão aplicando e a cidade de São Paulo não está aplicando ainda. E é eu que sou jurista, estudei direito, o Brasil tem um ordenamento jurídico gigantesco e muitas leis não são aplicadas. E o que a gente precisa é revisar essas questões, né? O secretário de Educação ele tem que revisar essas questões para aplicar elas na cidade de São Paulo. E da minha parte a gente vai aplicar. E interessante porque se a gente não tiver essa compreensão das leis, o nosso povo não estuda leis. A gente precisa ter essa aplicação e eu tenho esse compromisso de aplicar. Candidata. Primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Parabéns, Roseanne, pelo seu aniversário também, que é hoje. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ser uma das autoras da ampliação da lei de cotas no Congresso Nacional e venho demonstrando o meu compromisso com o combate ao racismo também na construção do plano de governo. Mais de 40% das pessoas que coordenaram o meu plano são pessoas negras. Nós estamos apresentando 44% de candidaturas à vereança, porque acho que a gente tem que ir além do discurso. Está no meu plano de governo uma previsão de que a gente possa, sim, avançar na educação antirracista dentro do ensino fundamental, mas a gente vai além. A gente sabe que existem inúmeras consequências do racismo estrutural, então a gente traz o Capacitaí, que é voltado para empreendedorismo e formação profissionalizante para a população negra, e também editais na cultura voltados para a valorização da cultura negra. Muito obrigada pela pergunta. Luciana, muito obrigada. Agora o tempo de vocês, que resta para vocês perguntarem entre si e replicarem, obviamente, se tiverem réplica, começando por Pablo Marçal. Tabata, no discurso é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou uma vice negra? Posso? Eu tenho muito orgulho da vice que eu trago do meu lado. Professora Lúcia França, para quem não conhece, empresária, vem de baixo, professora, uma grande defensora da educação e honesta, o que aparentemente é um divisor de águas para você definir os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A questão racial não deve ser tratada no específico, mas é no coletivo. Então, ao invés de dar uma resposta única, a gente traz um time que é extremamente diverso. Foram quase 800 pessoas construindo o nosso plano de governo. Todos os grupos liderados por mulheres e pessoas negras. Uma chapa que é a mais diversa. Conheçam os candidatos a vereador e vereadora do PSB, que vocês vão se impressionar. Aproveitando que o candidato não me fez nenhuma pergunta sobre a questão da educação, queria reafirmar aqui o meu compromisso com a alfabetização de 100% das crianças até o 3º ano e também que a gente possa expandir a rede em tempo integral. Eu escolhi, diferente da teoria, na prática, a Antônia de Jesus, ela é a minha vice, ela é negra, ela é da periferia de Pirituba, ela é mãe, ela é mulher, ela entrou nesse cenário, de fato, né, para a gente trazer essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum outro vice, não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura. E é um prazer você estar aqui, viu, Antônia? Você é muito bem-vinda, você é amada pela população, você é heroína, você salvou um bebê. Eu tenho um prazer e a honra de ter você como vice aqui, e você vai ser a vice aqui na cidade de São Paulo, tá bom? A pergunta para você. Você acha que, você que estudou em Harvard, lá tinha essa... Eles conseguiram resolver, já que eles estão tão adiantados em relação a nós, eles conseguiram resolver essa questão racial?
candidato se equivocou nas regras, então farei aqui minha pergunta. Como eu disse, eu tenho um compromisso de ter 100% das crianças alfabetizadas até o 3º aninho. É uma catástrofe a gestão do Nunes na educação. A gente vai pior hoje do que no auge da pandemia. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização, 19 posições. Eu também tenho um compromisso de expandir a rede de tempo integral. São Paulo vai muito mal. Apenas 6% das crianças estão em tempo integral. Queremos chegar a 100% em até 8 anos. Você tem esse mesmo compromisso e, mais importante, como fará isso? Eu sou professor também, não sou pedagogo, mas eu tenho 1,5 milhão de alunos e, inclusive, sou o professor mais bem pago do Brasil e tenho orgulho de falar isso. Nas nossas plataformas, inclusive, sou dono de rede de escola também infantil. Tem uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cidade é deixar a escolarização e investir em educação. Você que é professor, você vai ser valorizado pelo presenteísmo e pela produtividade desses alunos. Nós precisamos de aplicar um negócio chamado sistema representacional. Tem crianças que aprendem mais no sistema auditivo, outras no visual, outras no sinestésico. Então, assim, a gente vai treinar esses professores e vocês vão ser valorizados agora. Eu acho muito bonito que, de repente, todo mundo virou professor nesse debate, mesmo sem ter histórico nenhum na educação. Então, o que eu trago para São Paulo é um compromisso de vida, de quem aprovou o pé de meia, o marco do ensino técnico, vacina para professor, e de quem vai fazer com que a cidade mais rica do país tenha a melhor escola pública do país. Essa é a minha palavra, esse é o meu compromisso. Em São Paulo, o filho do pobre vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico, com intercâmbio, inglês e robótica. Candidato, o senhor ainda tem 29 segundos. Por favor, eu solicito que o auditório evite manifestações ao longo do debate. Essas manifestações é para ajudar o candidato, que é bem fraco. O que a gente precisa? Eu realmente tenho ensinado o Brasil já há bastante tempo que a gente precisa investir. É simples. É nessa primeira infância da identidade esportiva. Sabe por quê? Porque alguém vai falar de Cracolândia aqui hoje. Tem 80 mil pessoas em situação de rua, você não vai achar nenhum esportista lá. Eu que sou esportista, nós vamos integrar isso na escola pública. E trazer nessa identidade esportiva na escola pública. Encerrou o seu tempo, candidato. Pode voltar 2 segundos pela manifestação, por favor? 2 segundos? Eu peço que o senhor volte. Não, eu peço que os senhores voltem para a bancada. O senhor não perdeu o seu tempo. O senhor não perdeu o seu tempo de 2 segundos. O controle foi imediato. Por favor. Por favor. E agora eu volto às duplas iniciais. A dupla inicial, Ricardo Nunes, em os seus lugares. E a gente chama agora aqui ao centro do debate Guilherme Boulos e Pablo Marçal, também para falar sobre o tema de economia. E para fazer a pergunta, a professora Fernanda Banhota, aqui da FAAP. A professora vai fazer uma pergunta para vocês dois, Boulos que vai abrir respondendo e na sequência o Marçal. Olá, bom dia a todos. Candidatos, obrigada pela presença. A minha pergunta sobre economia vai na linha de Smart City, cidades inteligentes. A gente não pode admitir uma cidade do porte de São Paulo, entre as maiores do mundo, que não se preocupe em se adequar às novas tecnologias para combater a desigualdade. Hoje a gente tem uma condição de ainda muita assimetria digital, pouco uso de infraestrutura de dados, altos níveis de poluição e gestão inadequada de resíduos, além, claro, de como isso impacta várias áreas, como a ineficiência dos transportes. A minha pergunta é, qual o papel dentro dos planos de campanha dos senhores para tornar São Paulo uma cidade global que invista nesse tipo de tecnologia para combater a desigualdade? Obrigada. Obrigado, professora, pela tua pergunta. Eu tive a oportunidade de visitar várias cidades do mundo nesse processo. Tive com a prefeita de Paris, prefeita de Santiago, tive em Xangai, e várias tecnologias de cidades inteligentes, sobretudo na área da sustentabilidade, que é o tema que você coloca, para a gente ter técnicas melhores de reciclagem dos resíduos. Hoje, 98% dos resíduos são enterrados na cidade de São Paulo, de compostagem, vi isso na China, e de eletrificação da frota de ônibus na cidade de São Paulo. A nossa meta é chegar de 50% de frota elétrica. Candidato. Obrigado você que está assistindo. Faz o M aí, quem está assistindo agora. Faz o M. É o seguinte, aqui na cidade de São Paulo a gente tem poucos semáforos que tem aquela
aquela cor amarela em volta, que são semáforos inteligentes. A gente precisa ampliar isso para todos os semáforos, que isso já provou, que a gente consegue melhorar a mobilidade e tirar esse atraso, né, que o paulistano tem todos os dias nessa cidade. Eu conheço Xangai, conheço Dubai, conheço as grandes cidades no mundo que começaram a desenvolver uma construção civil diferente, mais limpa. Eu propus também um meio de transporte mais seguro para o povo, que é o teleférico, é o elevador na horizontal. E não adianta rir que você também vai andar. E o que nós vamos fazer? Plateia. Eu propus criar um marco aqui para essa cidade, né? Construindo o maior edifício do mundo, para mostrar que a construção civil vai ser liderada pela cidade de São Paulo. Muito obrigada, a professora Fernanda Manhota. E agora sim, o tempo para que vocês perguntem entre si, começando com o Guilherme Boulos. Obrigado, Luzia. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Agora, sobre oportunidade de desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia. Primeiro, se você conhece, e o que você acha? Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com um quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José, sei lá como é que chama, se é Dirceu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo, isso até uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Não tem condenação, isso aí foi prescrito. Eu trabalhei para um cara consertando computadores. Se você quiser saber os detalhes, já gravei isso há anos no YouTube, você pode assistir Pablo Marcal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso 3 vezes? Conta aí para a sociedade paulistana. Por favor, plateia, eu vou solicitar uma vez mais que vocês evitem as manifestações. Isso está dentro das nossas regras de debate. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar, você é uma caricatura. Gente, desculpe interromper o candidato. Pela última vez, eu espero que seja, a gente está numa plateia aqui de adultos e a gente, mais uma vez, vai solicitar dentro de uma escola e a gente pede uma vez mais para vocês respeitarem esse ambiente de debate sem as manifestações conforme está combinado em relação às regras do debate. Me perdoem interromper aqui uma vez mais, mas não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Eu sou o Padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Essa é a pergunta dele? O tempo é livre. Bom, olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, Thalita, comprovado. Sou professor, eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Tá? Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Pergunta que eu faço para esse cara, que isso aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans, depois eu falo disso no meu Instagram. Ele não responde nada, nem apoia a Hamas, já foi preso 3 vezes, esse indivíduo aqui, tem um processo dele que está correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada para fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com o tempo aí para você agora, vai lá. Olha, gente, o que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa, é indignante. Você vê, esse sujeito não tem limite. Né? O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes, porque você vem aqui para mentir. Você vem aqui para atacar as pessoas.
Você veio aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Começou provocando uma calúnia foi você, porque você é um rebaixado e aí você está querendo agora bancar o santo, ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga, né? Agora mudou, você sempre muda o discurso. Você é muito bonitinho, você começa estragando o negócio e quer consertar agora? Qual que é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas 3 vezes que você já foi preso, seu candidato? É viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. Boulos, você é apoiador, vamos lá. Esse cara apoiou a corrupção do Janones, ele apoia o Hamas. A gente está perdendo pessoas, tanto na Palestina como em Israel, porque esse canalha aqui apoia o quê? O Hamas, que é um grupo terrorista. Explica para a sociedade paulistana, por favor. Mais uma mentira tua, mais uma fake news. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. Fake news é crime nesse país, sendo que vocês de esquerda vivem fazendo isso. Explica quantas vezes você foi preso então, bonitão. Tem um PM ali para te prender também, viu? Explica aí. Olha, meu caro, se tem algum PM perto de você, toma cuidado que você vai ser preso antes do dia 6 de outubro. Você vai usar o aparelhamento do Estado que a esquerda fez para prender alguém aqui? Ou você não é homem para falar quantas vezes você foi preso? Responde. Encerrou seu tempo. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso, canalha, alguém que não vale nada. Encerrou seu tempo. Candidato, solicito que vocês retornem aos locais. Guilherme Boulos, por favor. Boulos. Guilherme Boulos, candidato, por favor, retorna ao... Gente, eu solicito que façam silêncio, que nem tem como eu conversar com os candidatos. Guilherme Boulos, por favor. Guilherme Boulos, por favor. Pode ficar aqui. Candidato, pode ficar aqui do lado de cá agora. Pode ficar do lado de cá. Pronto. A gente começa, portanto, esse terceiro bloco deste debate promovido por Estadão, Terra e FAAP. Sempre no início do bloco, a gente faz um sorteio e, abrindo o bloco, a gente já tem a dupla que está por ordem de sorteio chamada aqui. Neste momento, a gente abre o bloco, este terceiro bloco, com Pablo Marçal e com José Luiz da Atena. Vamos sortear, então, qual é o tema de agora. Peguei aqui, deixa eu pegar aqui também minha pergunta. O tema deste momento, deste bloco, a gente abre, é planejamento urbano. Faço, portanto, a minha pergunta para os dois candidatos, reforçando as regras aqui. Cada candidato, ao longo de cada bloco desse, que tem um subtema, eles têm 3 minutos ao todo para falar ao longo do bloco. Eles respondem dentro desse tema a pergunta do jornalista e, na sequência, fazem perguntas entre eles, com direito à réplica. Então, aí a questão de como eles administram o tempo deles. Mas o espaço, eles têm um cronômetro para ir se guiando aqui na frente, para irem se guiando e saber qual o tempo que ainda resta para fazer pergunta e para responder. E tão logo eu receba retorno sobre o pedido de direito de resposta, eu aviso. O tema, portanto, sorteado nesse bloco, planejamento urbano. A pergunta que eu faço neste momento é o seguinte, a mesma pergunta para os dois candidatos. Se vocês pretendem expandir a tarifa zero nos ônibus municipais e como pagar essa conta, começando por Pablo Marçal. A tarifa está congelada já há alguns anos, né, em R$ 4,40, é isso? E esse é um problema na cidade hoje, porque a coisa mais inteligente para resolver isso é a gente capilarizar o empreendedorismo da cidade. Então, a gente tem um problema de liberação fundiária nas periferias, a gente tem mais de 1.000 favelas na cidade, e se a gente levar esse empreendedorismo, que é o que eu vou fazer em 2025 como prefeito de São Paulo, a gente não vai precisar arrastar o Uruguai todos os dias, da forma que está sendo arrastada na cidade de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, eu não sou contra a tarifa zero, eu só acho que ela é bem mentirosa na realidade, porque o subsídio que a prefeitura dá a essas empresas de ônibus é um verdadeiro absurdo.
São 5 bilhões e vai passar para 8 bilhões se o Ricardo for reeleito. Tomara que não seja, que a gente está aqui disputando com ele. Essa tarifa é mentirosa. O cara, para pegar um ônibus em São Paulo, deveria receber, no mínimo, R$10,60. A companhia devia pagar para ele. Essas companhias são sempre as mesmas, não só as envolvidas com o crime organizado, mas são 3 famílias que dominam o transporte coletivo de São Paulo durante quase 60 anos. É porque o negócio dá dinheiro. Se você cobrar um preço justo, tarifa justa, você ganha muito dinheiro com isso. Pô, teve companhia de ônibus que virou companhia de aviação. É só o Constantino dizer. Entendeu? Então os caras já ganham muito dinheiro, não precisa ter tanto subsídio assim para manter uma tarifa justa. E a tarifa zero, sempre me fala de tarifa zero, rodam apenas 40% da frota no domingo, ou no sábado, ou no feriado. O que justifica essa tarifa zero? Se metade da frota, mais da metade, estão parados. Pode ter até tarifa zero com tarifa justa. Não sou contra a tarifa zero. O que eu digo é que essa tarifa zero que está sendo vendida aí, ela é muito cara e de zero não tem nada. Zero merece quem faz essa tarifa. Pablo Marçal, sua pergunta. Qual que é a sua... Candidato Datena, qual que é a sua ideia? Qual a inovação para resolver esse problema? Não entendi. Qual que é a sua ideia para resolver esse problema, então? Olha, primeiro você moralizar definitivamente os processos de licitação, que, aliás, não só são sobre o transporte coletivo. 2 empresas de ônibus infiltradas pelo PCC, com indícios de infiltradas pelo PCC, isso dito por força-tarefa de polícia e por Ministério Público e não por mim. Primeiro que essas licitações têm que ser passadas a limpo. Imediatamente, se continuar definitivamente provas, essas 2 empresas têm que ser licitadas e eliminadas imediatamente do transporte público de São Paulo. E as outras empresas que já ganham muito precisam ser revistos os contratos, se na realidade esses contratos são inconclusos, são licitações corretas ou não. E mesmo sendo, ainda são onerosas. Você fazendo licitações justas, com todo mundo ganhando, com certeza vai ter menos roubalheira e o povo vai pagar um preço justo e poder andar de ônibus de graça sábado e domingo também. Marçal. Tem um termo jurídico chamado pacta sunt servanda, que é os pactos precisam ser cumpridos e preservados. Espere que a Prefeitura de São Paulo, a partir de 2025, vai cumprir os acordos, mas vai revisar todos. Quem tiver em desacordo vai ter que reajustar, quem não conseguir vai perder o contrato aí com a Prefeitura, já fique sabendo. Uma empresa privada provou que aqui na Marginal Pinheiros que tem como a gente colocar um transporte já no Pinheiros. E por que a Prefeitura ainda não colocou? É uma pergunta. Por que a gente fica o tempo inteiro focado em um tipo de transporte que já tem décadas que funciona, sendo que a gente pode colocar agora o que tem em Medellín, tem em La Paz, tem em Balneário Camboriú, não está funcionando ali no Alemão, no Rio de Janeiro, mas também tem, que são os teleféricos. O trânsito de São Paulo é um trânsito perigoso. Nós vamos colocar isso assim, nós vamos criar esse cinturão principalmente para resolver e abençoar as comunidades. Então, ficar focado só nessa tarifa, onde a gente está dedicando muitos bilhões, eu acredito que tem realmente algo por trás muito errado. E eu quero não só investigar isso como prefeito, mas dar a oportunidade de quem tem esses contratos de se explicar. Se não conseguir passar nessa revisão, eles vão perder esses contratos. E eu quero saber de você, Datena, o que você, como prefeito de São Paulo, no primeiro dia, vai fazer em relação a esses contratos? Só ressaltando aqui que tinha um espaço para a Datena, que pode responder dentro de 5 segundos. O meu recado é rápido. Se o Ricardo é refém, eu tenho medo de tirar o PCC se ele tiver infiltrado no transporte coletivo, eu não tenho. Encerrou o seu tempo, candidato. Encerrou o seu tempo, candidato. Eu solicito, então, que vocês retornem. Não, perdão, ainda tem 1 minuto e 5 segundos para o Pablo Marçal. Vamos criar via expressa nas marginais, controlado por câmeras, como é na Europa. Vamos fazer o giro de quadra com sinal vermelho, como é nos Estados Unidos. Você pode parar, se não estiver passando ninguém, você pode furar esse sinal. Isso existe em outros lugares e funciona.
nós iremos. A coisa mais inteligente é a descentralização desse empreendedorismo. Nós vamos capilarizar o empreendedorismo, liberando microcrédito aí nas comunidades, porque toda família que começa a ganhar mais de 5 mil de renda, ela vai embora da favela, e ao ir embora da favela, o poder público já não dá conta de suportar isso. As pessoas que começam a melhorar a sua renda, elas estão indo embora. O que está acontecendo? A favela é a ausência de Estado. A coisa mais inteligente para melhorar a mobilidade da cidade é capilarizar o empreendedorismo, que é o maior direito social que existe, e eu quero que você entenda uma coisa: emprego diminui criminalidade. Emprego gera renda e renda diminui inflação e a gente vai voltar a crescer na cidade de São Paulo. Eu quero que vocês entendam isso. Não dá para continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está com 12 partidos políticos. Ele é o candidato mais caro que nós temos aqui. O mais perigoso é o Boulos, mas o mais caro é o Ricardo Nunes. O tempo está encerrado de vocês dois. Só ressaltando, solicito então que vocês voltem. Eu peço que venha aqui para o palco também Pablo Marçal, agora para que esta dupla participe do bloco que tem as perguntas dos alunos da FAAP também perguntas feitas para cada um dos candidatos. Vamos acompanhar em telão o primeiro vídeo. Candidatos, meu nome é Christian Dias, sou aluno de Economia e hoje minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal. Como você vê o cenário de privatizações para a cidade de São Paulo e se você acredita que toda e qualquer privatização seja bem-vinda? O senhor tem 1 minuto. Obrigado pela pergunta, Christian. A privatização, a gente tem que aplicar em serviços. Os bens naturais da cidade, a gente não precisa fazer isso, tá? É bem sabido que a gente tem milhares de mananciais contaminados. Todas as favelas que eu tenho ido, a gente tem visto esgotos a céu aberto. Pessoas falam que pescavam, que nadavam em alguns rios, e hoje a gente só tem esgoto. Então eu vejo que o governador Tarcísio, alguém que eu tenho um respeito muito grande, e mando um abraço, apoiei ele na candidatura dele e na eleição dele para governador, fez de forma muito assertiva, né, privatizar a Sabesp, sabendo que a Sabesp não tinha dinheiro em caixa. E a gente não tem que ter medo de privatização, porque eu fui funcionário de uma companhia de telecomunicação que não funcionava antes, porque era do governo. O governo coloca muito companheirada, né, gente da qualidade do Boulos, gente que não tem nenhum talento, nenhuma competência, nenhuma habilidade para resolver absolutamente nada. Eu já dormi em fila. Já dormi em fila para comprar... Encerrado o seu tempo, candidato. Candidata. Agora, para chamar para o centro do debate, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. E chamo o jornalista... Não, a gente está só com essa análise aqui, mas o Ricardo Nunes também vem agora. É no mesmo momento. É agora também. Ele já faz parte desse bloco. Eles já estão me dando... pedido de direito de resposta aqui, estão me respondendo. Ok. Antes de a gente começar o tema do bloco, a produção está me informando que o pedido de direito de resposta, novamente em relação à questão de declarações da candidata Tabata Amaral, foi concedido. Então, antes de eu passar a pergunta, no finzinho só para a gente não perder o fluxo, conforme combinado, o fluxo do que é o tema deste bloco, que é segurança pública, a gente vai trazer o jornalista Marcelo Godoy, que é quem vai fazer pergunta a vocês agora, e no final do bloco o senhor tem 30 segundos para a resposta. É depois. Ok. Bom, candidatos, os senhores sabem, na semana passada, São Paulo viveu a Operação Salus e Dignitas do Ministério Público, né, que surpreendeu a existência de um ecossistema criminoso na região da Cracolândia, mantido não só pelo PCC, mas, segundo a cautelar feita pelos promotores, com 240 páginas, né, ela falava da existência de uma milícia, esse é o termo usado pelos promotores, né, que achacavam comerciantes e que movimentou cerca de 4 milhões no período de atuação desse grupo, né, e que envolveria algo em torno de 20 guardas civis metropolitanos. A pergunta que eu faço aos candidatos é o que o candidato pretende fazer para melhorar o controle e o combate à corrupção dentro da Guarda Civil Metropolitana. Começando com Ricardo Nunes. Obrigado, Marcelo. A nossa Guarda Civil Metropolitana hoje tem 7.500 guardas civis metropolitanos. É um efetivo importante na ajuda, na contribuição da segurança do povo da cidade de São Paulo. Eu coloquei 2.000 guardas civis a mais. O que a gente fez também? Reforçamos a nossa corregedoria. A Guarda Civil Metropolitana tem a sua corregedoria. E atuação
insistente, consistente e permanente com relação ao comportamento de todos os GCMs. Quando algum deles comete alguma irregularidade, se desvia da sua função, evidentemente tem que ser punido. Eu já coloquei para fora vários, esse ano vários, acho que mais de 5. Inclusive, esse Guarda Civil Metropolitano, Marcelo, você que é uma pessoa que lê sempre todos os inquéritos, você deve ter visto lá que em junho do ano passado eu pedi a prisão desse Guarda Civil Metropolitano ao Ministério Público, o que foi negado. E agora, nessa operação, ele foi um dos presos. Então, a gente não pode misturar a corporação como um todo, que é super importante, com alguns indivíduos que acabam querendo manchar a imagem dessa corporação, portanto, é rigidez na corregedoria e denunciando ao Ministério Público em caso de desvio de função. Gestão e toda liderança, ela se parece com quem está governando. Então, se é um caso isolado, a gente precisa de combater veementemente. Agora, se é generalizado, né, nas secretarias, porque esse problema não é na GCM, esse problema é na subprefeitura. Muitos empresários da cidade de São Paulo, eles estão sendo extorquidos. E a gente ficar calado nisso, a gente aceitar isso, é como se a gente fosse conivente. Eu quero pedir para você, que é paulistano, não fique calado, envie denúncias. Isso não é para atacar a pessoa do atual prefeito. Isso é para a gente moralizar a gestão pública. Ok, obrigada, Godoy. E agora o tempo para vocês dois fazerem perguntas um ao outro, começando com o Ricardo Nunes. Ok. Candidato Pablo Marçal, a gente tem visto o quanto é importante o aumento dos efetivos. Nós aumentamos em mais de 2.000 policiais militares na Operação Delegada, mais de 2.000 na GCM e o uso da tecnologia. Nós temos o Smart Sampa. Qual que é a tua opinião sobre esse programa que faz o reconhecimento facial, identificação de placas com registro de roubo e furto para a contribuição da segurança da cidade de São Paulo? É o que eu já coloquei no plano de governo, da gente trazer tecnologia, o anticrime e uma análise preditiva, porque a cidade de Londres, por exemplo, tem centenas de milhares de câmeras e ainda ela é ineficiente na criminalidade, no combate à criminalidade. Se a gente não tiver uma análise preditiva disso, né, não usar a tecnologia para isso, a gente não vai conseguir combater o crime com a cidade de 12 milhões de pessoas. A lei permite a gente levar o número de GCMs até 24 mil e eu proponho nesses próximos 1.460 dias, eu assumi nesse governo, a gente ter 21 mil. E a gente tem dinheiro suficiente para isso, tem que revisar contrato para isso. A situação de insegurança nessa cidade é absurda e nós vamos aumentar esse efetivo e vamos valorizar essas pessoas. Pablo, com relação à questão da gestão pública, eu coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais, só para você ter uma ideia, a cada 1.000 guardas civis metropolitanos são 110 milhões de reais. E tem uma questão de responsabilidade fiscal, que é o teto com relação à questão à receita corrente. Então, não seria possível colocar 21 mil guardas civis metropolitanos, a não ser que você retirasse recurso da educação, da saúde, que isso não é o caso. Mas só para poder dar aqui uma contribuição com relação à questão de gestão. Mas eu queria voltar a falar dessa questão do Smart Sampa, que eu demorei um ano, porque o partido do candidato Boulos ficou entrando com ação na justiça, várias pessoas, mas a gente conseguiu. E está aberto ali na 15 de novembro, inclusive o espaço para fazer visitação. Nós estamos ainda no período de adaptação. São 14 mil câmeras, até o final do ano serão 20 mil câmeras, e nesse período só de adaptação já foram presos 130 pessoas e 11 pessoas desaparecidas foram encontradas. Então a gente vai ter um grande avanço do uso de tecnologia para poder melhorar a segurança em São Paulo, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande investimento aqui para a gente poder melhorar a questão de segurança. E, só falando de questão de segurança, eu entendo também, Pablo, de que a questão de atrair empresas, a economia, geração de emprego e renda é fundamental, né? Qual seria a tua ideia com relação à questão de segurança e geração de emprego e renda? Todas as vezes que a gente trocou ideia aqui no debate, você sempre fala que é difícil, sempre que é impossível. Eu não consigo ver você no futuro dessa cidade, justamente por suas próprias declarações. Todo projeto que eu estou envolvido, quando uma pessoa fala assim, isso é impossível, a única coisa que eu faço é tirar essa pessoa. Porque não há nada impossível para quem acredita, para quem crê. A gente tem que moralizar essa gestão pública, a gente tem que ter eficiência nessa gestão. A gente não precisa lotear a prefeitura igual você está fazendo, com 12 partidos políticos. Você que está assistindo, o prefeito, ele tem perfil de vereador, ele acabou sendo colocado aí. E, de fato, esse perfil, ele atrapalha o avanço dessa cidade. Eu não estou atacando a índole dele, não estou falando nada da personalidade dele, chama-se perfil. Inclusive, eu queria pedir para você que está assistindo, estude o perfil dos candidatos.
Tem alguém que é estudante, sabe tudo, só passou a vida estudando, nunca trabalhou, nunca empreendeu, nunca construiu riqueza, mas é boa para falar o tempo inteiro. Colocou dezenas de negros para fazer o plano de governo, mas não trouxe nenhum aqui no debate, tem nenhum aqui na equipe dela. O outro é um fanfarrão que simplesmente, todo ano ele faz o modo Lula, mas vocês viram aqui, inclusive, segue aí, Pablo Marcal 1 no Instagram, você viu que eu comecei a trazer de volta o Boulos, que ele é. Ele estava quase me agredindo aqui, avançando na carteira de trabalho. E imagina o que faz um cara desse ser prefeito dessa cidade e ter essa torcida kids dele aqui sempre muito reforçada, quando precisa junta com a Tabata, a turma toda aqui, tá todo mundo defendendo esse cara. É o seguinte, a gente tem um problema muito grande nessa cidade e começa na figura do prefeito. Prefeito, quem que você, sem ser você aqui, quem que você excluiria para não ser prefeito? Zerou seu tempo. Marçal, deixa eu te falar, isso é a maior cidade da América Latina. Aqui não é um jogo de videogame. Acabou o seu tempo. Só tinham 5 segundos. Gente, encerrando também aqui o debate. Prefeito, o senhor fica, que o senhor tem 30 segundos de direito de resposta que foi concedido. Pessoal, eu venho para esse debate imaginando que os candidatos aqui vão vir com a verdade, com propostas, mas queria pedir um alerta para você. Essa coisa de ficar mentindo, criando história para fazer recorte, para fazer rede social, a gente não vive de rede social, a gente vive da vida real. Não é fazendo corte, isso aqui não é um play center, não é um playground, a gente tem muita responsabilidade. E eu, como prefeito, incumbe a mim ter seriedade e tranquilidade com propostas concretas, que é uma pena que os... Muito obrigada,